Pare de repetir o passado, reprograme sua mente e crie um novo futuro. Você está preso nos padrões do passado? Está na hora de interromper esse ciclo. Neste vídeo, com base nos ensinamentos de Joe Dispenza, descubra como mudar sua mente, transformar sua personalidade e criar um novo futuro. A vida que você deseja começa com a decisão de ser alguém novo a partir de agora. O poder está dentro de você. Assista até o final e mergulhe nessa jornada de autotransformação com a conexão interior. Nada muda na vida de uma pessoa até que ela própria mude. Se alguém continua pensando, agindo e sentindo da mesma maneira, permanecerá exatamente no mesmo lugar. Esses padrões mentais se repetem ao ponto de se tornarem circuitos fixos no cérebro. Por isso, é fundamental desenvolver consciência a respeito dos próprios pensamentos inconscientes, a ponto de não mais permitir que eles assumam o controle. Muitas pessoas desejam ser felizes, mas cultivam comportamentos como reclamação, culpa, autopiedade e julgamento dos outros. Esses hábitos não as levarão à felicidade, pelo contrário, perpetuarão a infelicidade. A verdadeira mudança começa quando se torna impossível ignorar esses padrões inconscientes. Mas por que mudar é tão difícil? Após anos de pesquisa, a equipe de Joe Dispenza desenvolveu uma fórmula simples para promover transformações, primeiro internas, depois externas. O propósito é claro: expandir a consciência e, com isso, transformar a vida. Nos cursos e eventos ministrados por ele, são ensinadas as bases científicas da mudança, por meio da neurociência e da biologia, utilizando uma linguagem acessível. São integrados conceitos de física quântica, neuroendocrinologia, psiconeuroimunologia e eletromagnetismo, para que os participantes compreendam informações inicialmente filosóficas ou teóricas. Quando alguém aprende algo novo, cria novas conexões neurais, isso é o aprendizado. No entanto, se esse conteúdo não é revisado ou praticado, as conexões desaparecem em pouco tempo. Por isso, os eventos são intensivos, normalmente com duração de 7 dias, imergindo os participantes no processo de transformação. A informação recebida precisa ser compreendida e compartilhada. Ao ensinar alguém o que se aprendeu, fortalecem-se as conexões cerebrais. Neurônios que disparam juntos se conectam. Isso instala uma base neurológica que prepara o cérebro para novas experiências. Quando pensamentos, ações e intenções estão alinhados, mente e corpo trabalham em uníssono. Esse alinhamento gera uma experiência, e toda experiência gera uma emoção, a linguagem do corpo. Ao se sentir abundante e bem-sucedido completo, o corpo aprende quimicamente o que a mente já entendeu intelectualmente. Nesse ponto, o conhecimento deixa de ser algo apenas mental e passa a ser incorporado fisicamente. E quando isso ocorre repetidas vezes, o corpo passa a saber o que fazer melhor que a mente consciente. A pessoa se torna o próprio conhecimento, um novo programa subconsciente. Isso é transformação real. O método ensinado conduz os participantes do entendimento teórico à aplicação prática. Os estudos são conduzidos em parceria com universidades como a de San Diego, publicando pesquisas que ajudam a desmistificar por que é tão desafiador mudar verdadeiramente. A dificuldade da mudança está em fazer uma escolha diferente e sustentar essa escolha. Muitas pessoas sabem o que querem, mas continuam tomando as mesmas decisões, vivendo as mesmas experiências e sentindo as mesmas emoções. Com o tempo, isso forma padrões inconscientes profundamente enraizados no corpo. Cerca de 95% de quem uma pessoa é, especialmente na metade da vida, está programado inconscientemente. Não basta pensar positivo. O primeiro passo real é tornar-se consciente dos pensamentos automáticos. E quando uma escolha nova é feita, o corpo, habituado ao velho padrão, resiste. Surgem pensamentos como: comece amanhã, é muito difícil, você não vai conseguir, você é como seus pais. Reconhecer esses pensamentos no momento em que ocorrem é o início da mudança. Observar como se fala, como se age, tudo isso faz parte do processo. Se a pessoa quer ser feliz, precisa abandonar hábitos que reforçam a infelicidade. Também é necessário observar as emoções que são resíduos químicos do passado. Questionar: essa dor, essa falta, esse sofrimento pertencem ao meu futuro? Essa consciência contínua impede o retorno ao piloto automático. E isso é transformação. O caminho da mudança passa pelo desconforto, pela incerteza, pelo desconhecido. O corpo, condicionado ao que é familiar, tenta resistir. Busca reconduzir a mente a estados emocionais conhecidos, mesmo que sofridos. O velho eu tenta prevalecer.
Mas é nesse momento que o maior potencial de transformação surge. Esse vazio entre o velho e o novo eu, frequentemente temido, é, na verdade, o solo fértil da criação. O cérebro muda mais precisamente quando se ultrapassa o ponto de desistência. O desconhecido, apesar de instintivamente associado ao medo, não representa ameaça real e pode se tornar o espaço onde tudo é possível. Ao aprender a navegar nesse território desconhecido, a pessoa adquire uma nova habilidade: escolher conscientemente os pensamentos que deseja ativar e fortalecer no próprio cérebro. E aí sim começa a criar uma nova versão de si mesma. Um dos ensinamentos de Joe Dispenza: uma crença nada mais é do que um pensamento repetido muitas vezes. Por isso, uma das chaves para a mudança está em escolher conscientemente qual voz interior deve ser programada no cérebro. A pergunta torna-se: que tipo de pensamento ou crença desejo instalar em minha mente? Para transformar comportamentos, é necessário decidir como agir em determinadas situações e, a partir disso, ensaiar mentalmente essa nova postura. Ao visualizar com clareza, de olhos fechados, como deseja reagir em determinadas circunstâncias, o cérebro começa a criar novos circuitos como se a experiência já tivesse acontecido. Ele deixa de ser apenas um registro do passado e passa a ser um mapa para o futuro. Com prática e repetição, esse novo padrão se torna mais automático, quase como um software interno. A pessoa começa, então, a agir de forma diferente, mais coerente com seus objetivos e intenções. O grande desafio nesse processo é abandonar as emoções antigas como sofrimento, dor ou julgamento, e, em seu lugar, cultivar sentimentos elevados como a gratidão. O corpo, por sua vez, é tão literal que não distingue a emoção gerada por uma experiência real daquela criada apenas por meio do pensamento. Quando alguém ensina seu corpo a experimentar emoções elevadas antes mesmo de vivê-las na realidade, mudanças biológicas profundas começam a ocorrer. A repetição desse novo modo de pensar, agir e sentir forma uma nova personalidade e, consequentemente, uma nova realidade pessoal. Quem se compromete com esse processo começa a atrair experiências, oportunidades e eventos coerentes com essa transformação interna. Entretanto, muitas pessoas tentam mudar apenas em níveis superficiais. Fazem uma dieta, tentam ser mais gentis ou adotam um novo hábito, mas não transformam as emoções e pensamentos que sustentam os velhos comportamentos. Como resultado, acabam sendo puxadas de volta ao modo de ser anterior. Às vezes, a mudança só acontece quando a dor se torna insuportável. Uma perda, uma doença ou uma crise podem empurrar a pessoa para um estado de desconforto tão grande que ela finalmente consegue se ver de fora, uma habilidade chamada metacognição. Nesse estado, ela percebe que talvez o problema esteja dentro de si, e não fora. A verdadeira transformação começa quando o indivíduo se torna consciente do seu eu inconsciente. Essa consciência é o primeiro passo. A mudança pode acontecer a partir da dor e do sofrimento, como a maioria das pessoas acaba fazendo, ou por meio da alegria e da inspiração. Para isso, é necessário definir uma visão clara de futuro e associá-la a uma emoção elevada. Quanto mais forte for essa emoção, mais real a visão se torna. O cérebro cria uma memória do futuro e o corpo passa a responder a essa nova realidade antes mesmo que ela se manifeste. A decisão de mudar, quando feita com intenção verdadeira, torna-se um marco inesquecível na vida da pessoa. Esse processo exige comprometimento. Não basta querer algo sem propósito ou envolvimento emocional. As pessoas que realmente se transformam entendem que a mudança começa de dentro para fora. Elas se interessam mais pelo que acontece internamente do que pelo que está ocorrendo ao redor. Sair do estado atual para alcançar um novo estado exige coragem para deixar o conhecido e se aventurar no desconhecido, um lugar que o cérebro biologicamente associa ao medo. O conhecido é o passado familiar. Acordamos todos os dias cercados pelas mesmas pessoas, objetos, lugares e experiências que estão mapeados neurologicamente em nossos cérebros. Ao relembrarmos os mesmos problemas, ativamos as mesmas emoções, e o corpo continua preso ao passado. Esse ciclo vicioso mantém o indivíduo em um piloto automático, reproduzindo os mesmos comportamentos e criando um futuro previsível com base no passado. O verdadeiro momento de poder está no agora. O presente é o único lugar onde o desconhecido pode ser acessado, e é nele que a transformação ocorre. Por isso, Dispenza ensina que dominar o momento presente é essencial. Onde se coloca a atenção, coloca-se a energia. Quando a pessoa percebe que sua mente fugiu para o passado ou para o futuro, ela tem a chance de trazer sua atenção de volta para o agora, e isso é uma vitória.
Mesmo quando o corpo, acostumado a estímulos externos, tenta reagir com irritação ou impaciência, é possível treiná-lo para se acalmar e permanecer no presente. Com prática suficiente, o corpo deixa de ser o mestre e volta a ser o servo. Nesse ponto, há uma liberação intensa de energia, uma sensação de expansão que geralmente se move em direção ao coração, gerando sentimentos profundos de gratidão. É nesse estado de presença e coerência interna que a verdadeira transformação acontece. E com prática consistente, essa mudança deixa de ser um esforço e se torna quem a pessoa realmente é. Joe Dispenza explica que, embora o desconhecido tenha sido por muito tempo interpretado como algo perigoso e fruto de uma programação ancestral voltada à sobrevivência, é possível mudar essa percepção. Ao conduzir as pessoas ao estado de presença plena no desconhecido, ele observa que, com o tempo, elas começam a relaxar. Percebem que nada de ruim está acontecendo ali. Essa rendição tranquila desencadeia uma série de mudanças biológicas profundas no corpo. Aos poucos, esse processo pode se transformar numa habilidade ou mesmo num hábito. Muitas pessoas, no entanto, são viciadas em seus próprios pensamentos, mesmo quando esses pensamentos são negativos, dolorosos ou autodestrutivos. Dispenza levanta uma pergunta essencial: se esses pensamentos causam sofrimento, por que continuamos a repeti-los? A resposta está no vício. Um vício, por definição, é algo que sabemos não nos fazer bem, mas ainda assim insistimos em manter. Viver constantemente em estresse é viver em modo de sobrevivência. Diante de uma ameaça, real ou percebida, o corpo ativa o sistema de luta ou fuga, liberando uma série de substâncias químicas como adrenalina e cortisol. Esse sistema é útil em situações pontuais de perigo. Mas quando a ativação é constante, como ocorre na vida moderna, ele se torna disfuncional. O organismo entra em desequilíbrio, sai de homeostase. O problema não está apenas nos eventos externos, mas na forma como reagimos a eles, e principalmente, como revivemos esses eventos repetidamente no pensamento. O corpo não distingue entre o que está acontecendo no momento e o que é apenas imaginado. Ou seja, cada vez que uma pessoa se lembra de um evento traumático, ela revive o estresse como se o trauma estivesse ocorrendo de novo. É assim que o corpo se condiciona a viver no passado. E não para por aí. Quando uma pessoa permanece nesse estado, ela passa a usar seus próprios problemas, memórias e situações desafiadoras para se sentir viva, reforçando inconscientemente o vício nos hormônios do estresse. Com isso, ela precisa do conflito, da dor e do drama para manter sua identidade emocional. O que era adaptativo torna-se destrutivo. É como se o passado estivesse preso não apenas na mente, mas gravado no corpo. Dispenza explica que cada pensamento gera uma química. Um pensamento positivo ativa uma rede neurológica específica, que sinaliza a liberação de substâncias que fazem o corpo se sentir bem. Esse sentimento, por sua vez, gera novos pensamentos positivos, criando um ciclo entre pensar e sentir. Mas o mesmo acontece no sentido oposto. Um pensamento de culpa, tristeza ou raiva ativa outras redes, que produzem hormônios diferentes e fazem o corpo sentir-se mal. Esse ciclo também se retroalimenta. Sentir mal gera mais pensamentos negativos e assim por diante. Esse é o estado de ser condicionado ao passado. Nessa dinâmica, o corpo passa a ser o mestre e a mente o servo. A pessoa sente necessidade de reviver aquele estado emocional, pois é ali que sua identidade foi ancorada. O passado, portanto, não é mais apenas uma lembrança, é um lugar onde ela vive constantemente. A memória, segundo a neurociência, é construída a partir da emoção. Quando um evento muito intenso ocorre, o cérebro tira um retrato emocional e o registra como memória de longo prazo. Toda vez que a pessoa revive essa experiência mentalmente, ela produz as mesmas substâncias químicas. Revive a dor, o medo ou trauma dezenas de vezes ao dia. Com o tempo, o trauma deixa de ser apenas mental, ele fica emocionalmente armazenado no corpo. E o mais curioso, estudos mostram que, com o passar dos anos, até 50% da história que as pessoas contam sobre seus traumas já não é verdadeira. Elas inconscientemente aumentam ou distorcem os fatos, justificando o sofrimento que ainda sentem e reforçando seu apego à identidade construída a partir do passado. Mas há uma saída. Quando a emoção é liberada e a memória permanece sem a carga emocional, o que sobra é sabedoria. É nesse ponto que a pessoa deixa de pertencer ao passado e se torna capaz de criar um novo futuro. Nos eventos conduzidos por Dispenza, os participantes são levados a encarar o ponto mais intenso da dor, aquele momento em que o corpo grita para fugir.
Mas ao invés de permitir a fuga, oferece-se uma fórmula para permanecer e transformar. Se a pessoa consegue permanecer ali, reduzindo o volume daquela emoção, o corpo começa a se libertar. E quando isso acontece, surgem testemunhos poderosos. Pessoas que viveram histórias extremamente traumáticas, abusos, perdas, sofrimentos profundos, olham para trás e dizem: eu não mudaria nada do que vivi. Elas compreendem que tudo aquilo as trouxe até o momento presente. E é nesse momento que o passado finalmente deixa de existir. A mensagem é clara: não se trata de apagar o passado, mas de transformá-lo. De deixar de romantizar a história antiga para, enfim, romantizar o futuro. Contar uma nova narrativa. Abandonar o velho eu e criar uma nova versão de si mesmo. É um processo de desaprender e reaprender. É reprogramar a mente, liberar emoções armazenadas e recondicionar o corpo para um novo modo de ser. Uma das histórias que mais impressionaram recentemente foi a de uma mulher que participou de um dos retiros intensivos. Na ocasião, ela chegou ao evento em Denver em um estado extremamente debilitado. Estava em uma cadeira de rodas, usava um scooter para se locomover, levava consigo um tanque de oxigênio, apoiava-se em muletas e parecia quase acampada num cantinho da sala, longe do público. Ela enfrentava pelo menos 5 condições graves de saúde e não conseguia realizar nem as tarefas mais simples do dia a dia. Ir ao banheiro, por exemplo, esgotava completamente suas energias. Sua alimentação era restrita a apenas 6 tipos de alimentos, e ela tomava vários medicamentos. Emocionalmente estava presa no ciclo de dor e limitação, incapaz de enxergar além do que sentia. Mesmo assim, decidiu mergulhar nos ensinamentos e praticar com dedicação durante toda a semana do evento. Ao final desses 7 dias, durante uma meditação caminhante ao ar livre, ela foi vista andando sem muletas, sem scooter, fora da cadeira de rodas, e com um sorriso no rosto. Mais tarde, em um evento de acompanhamento, ela foi levada aos bastidores para compartilhar sua história pessoalmente. Foi só quando subiu ao palco que muitos se deram conta de que era a mesma mulher de Denver, tamanha a transformação em sua aparência e energia. Ela parecia outra pessoa. Hoje não tem mais nenhuma das doenças que a limitavam. Voltou a fazer tudo o que fazia antes de adoecer. Sua biologia mudou junto com sua mente. Histórias como essa para muitas pessoas parecem impossíveis. Até mesmo para quem presencia essas mudanças, como os organizadores e pesquisadores envolvidos, ainda é difícil acreditar. Um exemplo ainda mais impressionante foi o de um homem com distrofia muscular, uma doença degenerativa que nunca haviam visto regredir. Ele chegou ao evento em uma cadeira de rodas e saiu andando. O impacto foi tão grande que o próprio depoimento dele foi assistido repetidas vezes por aqueles que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era visível a alegria e o entusiasmo em seu rosto, algo genuíno e transformador. Esses relatos são mais do que histórias inspiradoras, são exemplos vivos de pessoas comuns ultrapassando limites profundos. Quando alguém sobe ao palco para contar sua transformação, é como se estivesse quebrando uma barreira coletiva, abrindo espaço para que outras pessoas acreditem que também podem mudar. Essas pessoas não seguem dietas específicas, não têm aparência atlética ou jovem. São pessoas normais que estavam doentes, cegas, surdas ou com câncer em estágio avançado e que agora estão bem. Isso cria uma onda de inspiração no grupo. A audiência se reconhece nelas e pensa: se ela conseguiu, eu também posso. É por isso que a equipe de pesquisa por trás desses eventos trabalha com tanta seriedade. Com mais de 500 bilhões de pontos de dados já coletados, foi possível comprovar mudanças profundas em poucos dias. Parcerias com universidades respeitadas como a Universidade da Califórnia em San Diego ajudaram a validar cientificamente o que está acontecendo nesses retiros. São medidas rigorosas com estudos duplo e até triplo cego com placebos. Mudanças em genes, melhora no sistema imunológico, diminuição da função mitocondrial em células cancerígenas, produção de opiáceos naturais, equilíbrio hormonal, alteração do microbioma em apenas 7 dias, tudo isso sem mudanças na dieta ou uso de medicamentos. Apenas com uma mudança real no estado de ser. Os resultados são tão expressivos que até os cientistas mais céticos ficam surpresos. Em estudos clínicos com medicamentos, uma taxa de 25% de eficácia já é considerada boa, e os resultados costumam levar meses para aparecer. Nos retiros, os dados mostram resultados entre 75% e 100% em apenas 7 dias.
Isso sugere que algo muito profundo está acontecendo, uma evolução coletiva da consciência, em que a biologia de centenas de pessoas muda ao mesmo tempo. E a razão por trás disso parece simples e poderosa: pessoas inspiram pessoas. O que isso mostra é que o sistema nervoso é, na verdade, o maior fabricante de substâncias químicas do mundo, produzindo compostos mais eficazes que muitos medicamentos. Quando as pessoas se deparam com essas descobertas científicas, elas ficam diante de algo que desafia profundamente suas crenças. O próprio Dr. Joe Dispenza costuma dizer aos cientistas: "Nem eu acreditaria, se não tivesse visto com meus próprios olhos. Eu sou o mais surpreso de todos." Mas a pergunta inevitável surge: de onde vêm esses químicos? Afinal, essas pessoas não estão tomando opiáceos, nem medicamentos contra o câncer, nem qualquer outra substância que altere a biologia. Essas transformações vêm de dentro. Esse entendimento tem mudado de forma significativa o modo como a medicina vê esses processos. Ainda estamos trabalhando para encontrar a linguagem mais apropriada para descrever tudo isso. Quem tem acesso aos dados fica genuinamente impressionado e quer entender o que está acontecendo, uma reação bem diferente do ceticismo que predominava anos atrás. Hoje, pesquisadores estão conduzindo estudos longitudinais para compreender melhor quanto tempo duram os efeitos dessas práticas imersivas. Surge a dúvida: quando uma pessoa sai daquele ambiente altamente energético, ela volta ao antigo estado? A resposta a isso é uma das partes mais fascinantes desse trabalho. Na comunidade que participa dos retiros e eventos de uma semana, não é comum ouvir: "Preciso meditar hoje de manhã." Na verdade, a maioria continua a prática com entusiasmo, porque suas vidas começam a se transformar de formas surpreendentes. E por que alguém deixaria de querer viver isso? Casos de cura têm acontecido, e muitos deles são quase inacreditáveis. Há relatos de reversões instantâneas de problemas de saúde durante uma única meditação. Nesses momentos, o sistema nervoso entra em um estado de excitação intensa, com padrões cerebrais em ondas gama. A experiência interior é tão poderosa que supera traumas e dores do passado, e de alguma forma, o corpo reage. Eczemas desaparecem, doenças autoimunes regridem, Parkinson, câncer, surdez e até cegueira têm sido revertidos. É como se o corpo fosse reorganizado biologicamente. E o mais impressionante é que essas mudanças, em muitos casos, são sustentadas. Mesmo após 3, 6 ou 9 meses, essas pessoas continuam apresentando os mesmos níveis de melhora. Algumas nem mantêm a prática regular, mas a transformação foi tão significativa que permanece. No entanto, há também quem retorne a ambientes e rotinas estressantes. Quando isso acontece, os sintomas podem voltar, não porque o método falhou, mas porque a pessoa voltou a ser quem era antes, repetindo os mesmos padrões emocionais e produzindo as mesmas substâncias químicas. Há também aqueles que se percebem recaindo e pensam: "Se eu conseguir mudar uma vez, posso mudar de novo." E voltam a fazer o trabalho. É um processo contínuo de se reinventar, de deixar de ser quem eram e se tornar alguém novo. Algumas pessoas têm respostas rápidas, transformadoras com apenas um momento de clareza. E essas, em geral, continuam fazendo o trabalho, não para se curarem, mas porque querem continuar mudando. Elas entenderam que a cura é uma consequência da transformação interior. Grande parte das pessoas que passam por essas experiências imersivas mantém as mudanças mesmo após o evento, estejam ou não meditando com regularidade. O que então está ocorrendo no corpo dessas pessoas? Quando estamos imersos na realidade tridimensional, o cérebro pensante, o neocórtex, está totalmente ocupado processando informações dos sentidos, o que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, saboreamos. Ele está constantemente criando significados entre o mundo interno e o externo, operando predominantemente em ondas cerebrais beta. Esse é o estado de alerta, quando sabemos onde estamos, quem somos, em que tempo estamos. Agora, imagine que alguém precise dar um discurso em 45 minutos. Isso gera um leve estresse positivo. O cérebro entra em um beta intermediário, uma espécie de preparação. Mas quando há estresse elevado, o cérebro entra em beta alto, consumindo muita energia, funcionando de forma desordenada e incoerente, como um carro na primeira marcha acelerando em uma rodovia. É nesse estado que as pessoas geralmente buscam algo externo, uma bebida, um remédio para aliviar a mente. Seus pensamentos estão impulsionando o cérebro a padrões cada vez mais desregulados. Mas se a pessoa consegue desacelerar, se consegue reduzir essas ondas de beta para alfa, seu mundo interno começa a se tornar mais real que o externo.
É um estado mais criativo, imaginativo, onde as imagens começam a surgir. E se ela relaxar ainda mais, sem dormir, seu corpo entra em teta, um estado hipnótico de extrema receptividade. Nesse estado, a mente consciente e a subconsciente se conectam. A pessoa torna-se altamente sugestionável, ou seja, capaz de aceitar novas informações e programações. Agora, imagine essa pessoa de olhos fechados, em silêncio, sem estímulos físicos, focando não no mundo material, mas no imaterial, não na partícula, mas na onda, não na matéria, mas na energia. Se ela consegue ampliar seu foco e reduzir a atividade do neocórtex ao nível teta, ela não percebe mais o corpo, o tempo ou o ambiente. Está em transe, mas consciente. E nesse ponto, abre-se espaço para que a informação venha não dos sentidos, mas da frequência das ondas que carregam dados, como rádio, Wi-Fi, raio-x. Se houver coerência cerebral nesse momento, a pessoa pode ter uma experiência de conexão profunda, e o cérebro salta para um padrão de ondas gama. Esse é um estado de superconsciência, mas não impulsionado por medo ou dor, é uma excitação estática. A quantidade de gama registrada nesses cérebros é impressionante. Enquanto 2% a 3% da população apresenta variações mínimas, essas pessoas chegam a ultrapassar 500 desvios padrão acima do normal. Isso não é medido em ressonância magnética, mas sim em EEG quantitativo, e os padrões se repetem. O sistema límbico, responsável pelo sistema nervoso autônomo, mostra altíssima coerência. E como esse sistema coordena todos os outros, uma frequência elevada como essa envia informações poderosas para cada célula do corpo. O organismo inteiro entra em alta energia, e é nesse momento que ocorre a cura imediata. Hoje, já é possível prever esse tipo de evento. Quando o cérebro de alguém entra em um certo padrão de teta, já se sabe, algo poderoso está prestes a acontecer. E o que essas pessoas sentem? Há um pesquisador que estuda justamente isso, a linguagem da transformação, na Universidade Central de Oklahoma. Ele analisou milhares de relatos de pessoas que passaram por essas experiências. A maioria descreve sensações extremamente somáticas, como se cada célula estivesse vibrando, o coração estivesse transbordando ou o corpo estivesse cheio de luz. Também falam sobre emoções profundas. Não é apenas amor, mas um tipo de amor que jamais imaginaram existir. Elas se sentem completas, conectadas, puras, e ao mesmo tempo percebem que esse sentimento sempre esteve dentro delas, mas haviam se esquecido. Depois disso, só conseguem descrever a experiência com metáforas. Meu coração parecia um motor, minha cabeça explodiu, tinha raios saindo dos meus dedos. Não é exatamente isso, mas é a melhor forma que encontram para se expressar. Inclusive, o próprio pesquisador teve sua experiência em um dos eventos e, mesmo sendo especialista em linguagem, não conseguiu encontrar palavras para descrever o que viveu. É isso que ocorre, um estado de excitação profunda com padrões gama elevadíssimos, autorregulação do sistema nervoso, experiências somáticas intensas e emoções transformadoras. Uma verdadeira conexão com algo muito maior.